dia, Flores, bom dia. Ótimo. Bom dia, igreja, bom dia, YouTube, bom dia, devocional 5h30, que Deus abençoe a sua terça-feira. Hoje, dia 5 de agosto, e o tema da nossa devocional é Favor em Tempos de Crise. E eu achei tão interessante que eu vou ler para vocês uma frase que tem no finalzinho do nosso livro, que está escrito assim, ó, compartilhe. Vem dizendo assim, ó, o favor de Deus nos permite prosperar mesmo em tempos de crise. E a leitura vai ser Gênesis 39. É um texto que eu tenho certeza que você também ama como eu. E nós vamos ler sobre José. Encontra aí, Gênesis 39. Hoje, nosso segundo dia de jejum pelos nossos filhos. Quem entrou no jejum ontem? Escreve aí no chat. Eu comecei, eu estou nesse jejum. Hoje, nosso segundo dia. E a Dijane, quando você for fazer a oração inicial, vamos lembrar de orar pelos nossos filhos, tá? Keila entrou, Madalena, Rejane vai começar hoje, 3 dias de jejum. Maravilha. Gênesis 39 fala assim: José foi levado para o Egito pelos ismaelitas, e ali foi comprado deles por Potifar, egípcio que era um dos oficiais do faraó e administrador da casa real. Mas o Eterno estava com José. Marca essa frase aí. Mas o Eterno estava com José, e tudo dava certo para ele, de tal forma que acabou indo morar na casa de seu senhor egípcio. Potifar reconheceu que o Eterno estava do lado de José e abençoava tudo que o escravo fazia. Marca aí esse versículo. Só fixar aqui a tela para vocês. Eu vou ler esse versículo de novo. Potifar reconheceu que o Eterno estava do lado de José e abençoava tudo o que o escravo fazia. Estava muito satisfeito com José, tanto que fez ele seu auxiliar pessoal e pôs sob a responsabilidade dele seus assuntos pessoais, deixando tudo nas mãos de José. Daí em diante, o Eterno passou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Eterno era percebida em tudo que Potifar possuía, tanto em casa quanto nos campos. A única preocupação do senhor de José era sentar-se à mesa na hora do almoço e do jantar. José era um homem muito atraente. Com o passar do tempo, a esposa do seu senhor sentiu-se atraída por ele e um dia o convidou. Deite-se comigo. Mas ele recusou e disse a ela: Veja, meu senhor não se preocupa com nada do que acontece aqui, pois confia em mim. Ele pôs sob minha responsabilidade tudo o que possui e me trata como se eu fosse alguém do nível dele. A única coisa que ele me vetou foi você. Afinal, você é mulher dele. Eu jamais poderia trair a confiança dele e pecar contra Deus. No entanto, ela insistia com ele dia após dia, enquanto ele se mantinha firme, recusando-se a ter um caso com ela. Certo dia, ele chegou para cumprir suas tarefas e nenhum dos que trabalhavam na casa estava presente. A mulher aproveitou-se disso e agarrou José pela capa. Deite-se comigo, dizia ela, mas ele deixou a capa na mão dela e saiu correndo de casa. Quando ela viu que ele havia deixado a capa e fugido, foi chamar os que trabalhavam na casa e disse: Vejam, esse hebreu aparece aqui e como quem não quer nada, tenta se aproveitar de nós. Ele tentou se deitar comigo, mas eu gritei o mais alto que podia. Por causa dos meus gritos, ele deixou a capa comigo e correu para fora. Ela guardou a capa até que o senhor de José chegasse e contou a ele a mesma história. Esse escravo hebreu que você pôs aqui veio atrás de mim e tentou me violentar. Quando comecei a gritar, ele saiu correndo e largou a capa comigo.
Quando ouviu a história que a sua mulher havia contado, a denúncia contra o escravo hebreu, o senhor de José ficou furioso. Ele mandou buscar José e fez que o trancasse na prisão na qual costumavam ficar os prisioneiros do rei. Entretanto, marca esse versículo, mesmo na prisão, o Eterno ainda estava do lado de José. E a bondade divina garantiu que ele ganhasse a simpatia do chefe da carceragem, que fez de José o responsável por todos os presos, o administrador do complexo penitenciário. O chefe da carceragem deu tanta liberdade a José que nem sequer o vigiava, pois o Eterno estava do lado dele. Dessa maneira, tudo que José fazia dava certo. Vou ler de novo. Dessa maneira, tudo que José fazia dava certo. Esse texto é lindo. Dijane, vamos orar, por favor? Lindo demais. Senhor Deus, nessa madrugada, nós queremos exaltar o teu nome. Nós queremos chamar o Senhor para mais perto. Assim como José, nós queremos ter a tua presença. A tua presença, ela muda tudo, Senhor. Ela muda as nossas geografias, os nossos ambientes. Assim como José, Senhor, nós queremos que as pessoas ao nosso redor, que o mundo veja que o Senhor está do nosso lado. Nós queremos, Senhor amado, a tua presença, o teu favor. Deus, obrigada. Obrigada porque tu és o Deus de ontem, tu és o Deus de hoje e tu és o nosso Deus de amanhã. Tu és o Deus presente. Tu és o mesmo Deus que estava ali com José. E é o mesmo Deus que está conosco agora. Tu está com cada mulher na sua casa, onde ela está acessando esse ambiente. Tu está ali, Senhor. Obrigada. Obrigada pela tua bondade, que ainda que muitas vezes nós não vejamos, Senhor, a gente não percebe no nosso dia a dia, muitas vezes. Tenho certeza que José talvez não percebia, porque ele foi levado ao cárcere. E talvez muitas mulheres estejam no cárcere, Senhor, se sentindo nesse lugar. Mas nós te pedimos que a tua presença esteja ali, Senhor. Ah, Deus, a tua presença muda tudo. Muda tudo, Senhor. Obrigada, obrigada, Senhor amado, porque o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus presente na hora da angústia, na hora da alegria, o Deus presente na abundância, Deus, e na hora, Senhor amado, que nos parece faltar tudo. Mas a tua presença não nos falta, Senhor. Oh, Deus, obrigada por esse lugar, por esse momento, Senhor, que estamos aqui. Obrigada, Senhor. Nós não queremos entregar sacrifícios vazios de acordar na nossa madrugada e estar aqui, Senhor, e o Senhor não receber. Nós nem queremos entregar, a tua palavra diz que o Senhor quer um coração obediente. O Senhor prefere um coração obediente do que sacrifícios. Recebe os nossos sacrifícios, Senhor. Recebe os nossos jejuns, o nosso louvor, a nossa alegria. Recebe, Senhor, a nossa família, os nossos filhos. Eles são teus. Antes de serem nossos, eles são teus, Senhor. Deus, obrigada, porque o Senhor visita a nossa geração. A tua palavra diz, crê e será salvo tu e a tua casa. E os nossos filhos são salvos, serão salvos. Porque o Senhor nos visitou, porque o Senhor está conosco, assim como esteve com José. Nós te bendizemos nessa manhã, nós te louvamos e engrandecemos. Queremos levantar nesse lugar um altar de adoração, um altar, Senhor amado, onde o Senhor receba todo louvor, toda honra, toda glória. É por ti e para ti, Senhor. Ser conosco, ser com nossos filhos, ser com a nossa casa, ser com tudo aquilo que leva o nosso nome. Abençoa o trabalho das nossas mãos nesse dia, para a glória do teu nome.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Dijane, muito obrigada. Pastora, já vou passar a palavra para a senhora fazer a leitura do texto para a gente. Obrigada, pastora. Bom dia, Eneida. Bom dia, bonitas. Tudo bem, bonitas? Estão acordadas ou não? Está sendo arte, ó. Estão ouvindo a música? Ah, não? E agora? Estão ouvindo? Não, a música então é só para mim, porque não tá, vocês não estão aí ouvindo. Bonitas, vamos lá, pedir a Eneida para ler sempre o texto quando possível, porque facilita o entendimento de quem tem TDAH, como eu, e aí facilita que vai entrando dentro da pessoa. Bora ler, então? Hoje é dia 5 de agosto, vamos lá visitar José, pensando que a tua vida é difícil. Você não conhece a vida de José, Jesus? Está aí achando que está em tribulação? Bora que ver que Deus está te falando que você não está em tribulação, coisa nenhuma. Tribulação está aqui, ó, nesse texto do Gênesis 39. Vamos ver o que nossos bispos dizem, o que a bispa traz hoje para a gente? Se você está entrando aí pela primeira vez nessa devocional, nós somos inspirados por esse livro, que é um livro do ano inteiro, uma devocional do ano inteiro. E aqui, ó, são as páginas que nós já caminhamos, e essas serão as que nós vamos caminhar ainda. Então, seja muito bem-vinda a esse grupo, a esse conteúdo, e hoje, favor em tempos de crise. Vamos juntos? José foi um homem que experimentou o favor de Deus em meio a grandes adversidades. Vendido pelos seus irmãos, acusado injustamente e lançado na prisão, ele poderia ter desistido de tudo, mas não fez isso. No entanto, mesmo na prisão, o favor de Deus o acompanhou. E a Bíblia nos conta que José prosperava, onde quer que ele estivesse, seja na casa de Potifar ou na prisão, porque o Senhor, não era sobre José, era sobre o Senhor que estava com ele. Esse favor de Deus é o que permite cada uma de nós prosperar em tempos de crise. Não precisamos esperar a hora perfeita ou as condições ideais para ver os nossos dons se multiplicarem. Eu vou parafrasear essa frase, tá? Não precisa você esperar a hora certa de concluir um processo, as condições ideais, se tem ou não condição para fazer aquilo que você carrega funcionar. Você foi chamada para multiplicar o seu dom. José nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos dar o nosso melhor e confiar que Deus nos conduzirá ao destino que ele prometeu. Se você, hoje, se encontra em uma situação difícil, se lembre, o favor de Deus está com você. A fidelidade no processo é o que nos leva ao nosso destino. E o que parece uma adversidade pode ser justamente o caminho, a ponte para o lugar que Deus tem preparado para você. Amém, bonitas? O versículo que baseia aqui, que está nesse texto, é: o Senhor, porém, estava com José e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Gênesis 39, 21, na versão NVI, Nova Versão Internacional. Eu fiquei pensando aqui, lendo esse texto, lendo esse capítulo 39 do Gênesis, o que eu faria, Leia, se eu tivesse os meus irmãos em traição? O que eu faria? Aí eu quero estender essa pergunta para você, bonita. O que você faria se os seus irmãos, as suas irmãs, inventassem aí um boicote contra você e te vendesse? O que você faria? Segunda coisa, fiquei também pensando, eu trabalho lá no Palácio do Planalto, lá na presidência, e lá há uma situação em que eu sou acusada injustamente. Aliás, eu sou acusada por ter acertado, por escolher fazer a coisa certa. O que eu faria? Se eu estivesse agora presa, aqui a gente chama de colmeia, que é o presídio de Brasília para mulheres,
O que eu faria se eu estivesse sendo injustiçada e estivesse presa? Pensa aí no presídio da sua cidade. Pensa se você estivesse lá agora, o que você faria? Terceira situação. Se você tivesse que, dentro da prisão, fazer as coisas por amor, porque por amor não tinha ganho. Se você estivesse dentro de uma crise e nessa crise você tivesse que funcionar, ser a melhor pessoa, se destacar, como que você se destacaria? O que você faria para que as pessoas percebessem que Deus está em você? Essas perguntas ficaram dentro de mim quando eu li o primeiro parágrafo desse conteúdo, desse texto aqui, da reflexão da devocional de hoje. A palavra diz aqui, o texto, o conteúdo fala assim, ó, ele poderia ter desistido de tudo. Ô, gente, por muito menos você e eu desistimos. Por muito menos. Porque fulana falou. Você nem sabe se fulana falou, que a outra disse, que falou de você. Aí você fica chateadinha, desiste. Ah, não quero mais ir nessa igreja, não. Quero mais saber de Deus. O que Deus tem a ver com isso, gente? Ah, porque o pastor falou isso, fez aquilo, a pastora não tem sabedoria. Ah, não vou mais para a igreja, não. Ah, não conta comigo, não, que eu não vou mais ler a Bíblia, não. Gente, o que Deus tem com isso? Ah, porque eu fui muito ofendida, fui muito injustiçada. Então, não conta comigo nesse ministério, não, que eu estou saindo dele, tá? Chama outra pessoa. Ah, gente, vamos crescer? A gente não sabe o que é viver processo e crise profundo, não. Esse homem de hoje, José do Egito, ele primeiro teve a família. Ô, gente, o que é família? Olha só, na hora que abriu esse conteúdo aqui, esse link, que a gente está aqui ao vivo, eu tenho na minha tela Elaine e Luzia, uma do lado da outra, na minha tela, porque elas já entram com a câmera aberta. Olha a irmã Luzia. Tem não sei quantas pessoas. Elaine imediatamente fez assim. Irmã Luzia, do lado dela, mas ela está cada uma numa casa, tá, gente? Lá no Paraná. Irmã Luzia, deu tchau. Elaine respondeu, porque Elaine sabia que era para ela. Eu quase que respondi pensando que era para mim, e eu fiquei quietinha. Eu falei, não, é mãe e filha dando bom dia de longe. E elas se reconhecem. Gente, tinham várias pessoas de câmera aberta. Irmã Luzia fez sinais de amor para a filha, que está na outra câmera, na outra casa, e ela entendeu. A família tem uma linguagem única de amor que a gente entende. Ô, gente, a minha mãe assobiava para me chamar para ir para casa. Eu podia estar não sei quantos 1000 quilômetros. Eu ouvia o assobio da mamãe. Se eu não fosse, eu sabia que eu ia apanhar. Eu tinha um assobio que era único na minha rua. Aliás, não era só eu como criança que sabia, não. Todo mundo falava assim, Leia, dona do Carmo está te chamando, ó. Todo mundo ouvia. Aí, nesse código de amor que é comunicável, que a gente sabe, né? A gente olha para o filho já sabe coisas. A gente está falando com o olhar. Às vezes, segurar a mão do filho, dar uma apertadinha, é uma comunicação. Ô, gente, nesse ambiente em que eu e você, a gente espera o conforto, a segurança, a validação. Esse homem está dizendo assim, ó, esse texto, e Deus nos trazendo através de José. Mesmo que na sua família haja uma traição, mesmo que os seus irmãos traiam você e lhe vendam, mesmo que isso aconteça, o favor de Deus nunca vai mudar, é imutável. Mesmo que o seu coração fique assim, como assim? Todo mundo se reuniu e eu não sabia. Todo mundo estava aqui concordando em me jogar nesse lugar e eu ser vendido. Nenhum se levantou a meu favor, mesmo que no caminho... Sabe o que eu penso? Fico muito mexida no texto de José. Quando ele sai dali, daquele lugar, da cisterna, ele entra ali na carruagem de escravos. O que passou na cabeça daquele homem? Gente, eu ia chorar tanto. Eu ia chorar de raiva, eu ia chorar de tristeza, eu ia chorar de
Meu Deus, sei lá, eu acho que eu ia trazer choro até de motivo que eu nem sei, nesse caminho da cisterna até o lugar no palácio onde o escravo, o carcereiro levou. Você e eu, a gente desiste por muito pouco. Mas deixa eu te dar uma notícia. Deus não desiste de você. O favor dele é inegociável, é imutável. Você e eu, a gente pode ficar ofendidinha. Porque fulana falou assim, porque pastora, você fala muito duro, você fala muito mole, hoje ela tá assada, hoje ela tá... gente, a gente se movimenta, não vai e vem numa gangorra, mas Deus não. Você pode desistir dele, mas ele não desiste de você, nunca. Aí a gente vai, ele tá ali, e aí naquele ambiente que ele é levado, ele... De alguma maneira, Deus trouxe para José uma marca de excelência. Tem dentro dele. E deixa eu te contar uma coisa que eu estou descobrindo, trabalhando com voluntariado de crianças por muitos anos. Existe uma marca de excelência que só você carrega. Quando você fala assim, pastora, quero servir lá no CN Kids, ou então você fala para o seu pastor, ou então você fala para o seu líder, ou, gente, até no seu trabalho. Quando você se prontifica de fazer uma coisa que ninguém te chamou para fazer, que você não vai ganhar por aquilo, Deus traz uma marca. Você e eu carregamos uma marca, ela é única. E se você coloca ela em funcionalidade, existe um destaque. Gente, o caminho era dali da cisterna, onde José foi vendido, até o palácio. O suficiente para que a graça de Deus acompanhasse José e abrisse os olhos daquele carcereiro, para que o carcereiro chamasse ele e desse ele para Potifar, para trabalhar ali no palácio. Tinha algo, tinha uma purpurina, um brilho, uma luz de neon, sei lá o que tinha no espírito, mas tinha um negócio que chamava a atenção das pessoas. E deixa eu te dizer, a proposta que você está recebendo aí no seu trabalho não tem nada a ver sobre você não, bonita. Ai, pastora, nem sei se eu digo sim ou não. Diga sim. Diga sim, porque não é sobre você, é sobre quem está te colocando lá, quem colocou José nesse lugar de ambiente, da cisterna, até chegar dentro da casa de Potifar, foi o próprio Deus. Aí ele está lá trabalhando. Gente, sabe o que eu acho que José fazia? Tinha um armário para arrumar. Aí ele ia arrumar. Mas ele não arrumava só, não. Ele botava nome, catalogava. Botava assim, não, tá muito simples. Deixa eu dar o meu toque. Eu vou colocar aqui um negócio bacaninha. Aí ele ia arrumar o armário. Ele não arrumava só o armário, não. Ele categorizava por estações do ano. Conhece gente assim? Que arruma o armário, botando as coisas. Ele era esse. Aí ele ia arrumar, gente, as coisas da despensa, porque José era da despensa. Ele falava assim, não, os feijões vão ficar aqui, os grãos aqui de bico, né, que grão de bico tem lá em Israel, tem lá naquela terra do Egito, vamos botar grão de bico aqui. Vamos colocar também aqui a cevada. Aí, gente, sabe qual a impressão que eu tenho? Como pastora de crianças, eu tenho essa licença poética. Quando as pessoas abriam aquele lugar da despensa, elas eram absolvidas pelas cores da organização. Eu tenho a impressão que José ele era tão excelente no lugar onde ele era, que as pessoas abriam. Você já foi no armazém de grãos? Eu já fui, é lindo. E aí ele colocava tudo de um jeito que olhar já impactava. Eu tenho essa impressão. Aí a mulher de Potifar vê que ele não é só bom, ele é lindo. O bicho é bonito, é musculoso, tem um quê, ele é fofo. E ela está carente, porque Potifar trabalha muito. Aí ela pensa o quê? Vou ficar com ele, vou dormir com ele, vou fazer sexo com ele, eu vou transar com ele. E eu acho que ela ficava, né, elucubrando dentro da cabeça dela. Um dia eu vou pegar esse menino, vou pegar ele de jeito. Mas eu acho que ela pegava outros, porque devia ser comum isso naquela época. E ela foi surpreendida pelo favor de Deus na vida de uma pessoa, quando ela decide fazer o que é certo. A proposta de pecado foi ali, ela foi
surpreendida, ela foi mexida, ela foi ofendida pelo favor que era muito maior do que o pecado. Era muito melhor para José ir para a cama com aquela mulher. Ele teria dos dois lados, humanamente, a proteção, mas ele escolheu a santidade. Ele escolheu permanecer no lugar onde Deus o colocou. A proposta que você está recebendo aí, desse rapaz que está te mandando mensagem, desiste disso. Deus não está nesse negócio. Para de ficar brincando com fogo. Para de ficar brincando com pecado. Corre, foge. José começa a dizer não continuamente, todos os dias, para essa mulher. E aí ela vai e pega a capa. Na hora que ela agarra ele, e eu acho que fica ali naquele ucu-vucu, ele tenta se esquivar, ele sai correndo, mas a capa fica. E aí, naquele momento, aquela mulher inventa aquela narrativa de que ele tinha assediado ela e ele vai parar na prisão. Aí, na prisão, o bonito apresenta a beleza da organização. Ô, gente, não é que beleza tem uma organização... A organização não tem uma beleza? Não é lindo olhar um armário? Ô, gente, a minha Sofia é muito da organização. A gaveta dela é maravilhosa. Eu adoro ir no quarto de Sofia abrir gaveta. Agora, pergunta, minha gaveta é degradê? Não, minha gaveta é arrumada. E é só arrumada e está tudo ótimo. Sofia, não. Ela bota nas cores, ela bota nas estações, ela bota não sei o quê. Não é lindo de ver? Pois é, ele entra num lugar improvável, num lugar que, se você fosse para lá, você ia ficar em depressão, em choro, a gente ia ficar guardando o nosso coração para reclamar. Ele não. Ele se ocupou em manifestar o favor de Deus para fora. Sabia que eu e você, todos os dias, recebemos favor e a gente não expressa, mas não manifesta? A Bíblia diz que as pessoas reconheciam que Deus estava com José. Sabe como que as pessoas reconhecem que eu e você carregamos a presença? São em pequenas coisas, são em pequenas escolhas. É na sua postura, é na maneira como você fala com o faxineiro, com a faxineira, com a moça que te ajuda. É aquela pessoa pessoas que estão perto de você, a maneira como você dá o bom dia na portaria, lá na moça da padaria. Nessas pequenas coisas, existe uma manifestação, um lugar de luz, que se você não acender, fica escuro. Aí ele vai para esse lugar improvável, um lugar de tristeza, um lugar de gente ruim. Porque gente ruim é separado para ficar na prisão. É lá que está. Ô, gente, a atmosfera daquelas pessoas não era fácil, não. Era assassino que estava lá, era gente que roubava. E José, ele consegue ser o destaque para o carcereiro, a ponto dele administrar as coisas daquele lugar. Aí você e eu, por muito pouco, a gente gasta energia reclamando, murmurando, querendo saber para quê. Vamos sair desse lugar? Bora, juntas? Porque no dia que eu sair dessa pauta de ficar perguntando para quê, por quê, bora. Gente, nem tudo Deus vai trazer a explicação, nem tudo. E não vai ser nessa hora. Eu só vou se eu entender que é. Vai, gente, só vai. No caminho, no processo, Deus vai manifestar o que ele quer. José só seguiu. E daí, nesse momento, José, ao servir, ele colocou em prática, em operação, o que ele tinha de melhor. Deixa eu te dar uma dica de ouro para essa manhã. Esse tempo de crise está esperando de você e de mim, esse lugar do seu cárcere, esse lugar da sua prisão, esse lugar da traição, esse lugar de você olhar o ambiente provável e estar sentado esperando qual é o seu melhor para sair para fora. Qual é o seu melhor no meio desse lugar da dor que você está sentindo? O que você pode fazer para manifestar o que Deus está te dando? Deixem as pessoas olharem para você e lerem que quem está no negócio não tem nada a ver sobre você, não é sobre a sua tristeza. Gente, a gente entra nos lugares, nos ambientes, nas crises,
E, às vezes, o que define o nosso rosto, o que define a nossa expressão, o que define o nosso discurso é a dor. Para hoje com isso. Começa a declarar quem Deus é para você. Declare o que você carrega. Aí, no final, fala assim, o favor de Deus está com você. A fidelidade está esperando você no processo. E essa fidelidade vai te levar para o ponto que Deus te deseja. O tempo passa e ali José entende lá na frente, que eu não sei quantos anos, a Bíblia não diz, mas depois os irmãos vão lá. E aí tudo fica fechado, as peças se encaixam. Mas o processo não foi fácil, gente. Foi longo, foi doído, foi solitário. Foi sozinho. Ele não podia contar para aquele povo de cultura tão diferente da dele quem Deus era, mas ele podia manifestar quem Deus era. Eu quero te convidar para a gente orar, mas olha a oração que está aqui, ó. Senhor, obrigado pelo seu favor que sempre me acompanha, até mesmo nos momentos de crise. Me ajude a ser fiel, Senhor, a multiplicar os meus dons e a confiar que o seu plano para mim se cumprirá. Ô, gente, pega o seu dom. Pastor, eu não sei qual é o meu dom. Como que eu sei o meu dom? Olha o que você faz de bom. Ah, faço bolo. Ô, gente, eu não faço bolo. Eu não sei fazer. Desisti de fazer bolo, que sola. Eu gasto os ingredientes à toa. De repente, seu bolo é maravilhoso. Esses dias eu vi Keila colocando com Carla Maria. Um bolo, Carla Maria tá sensacional, com bolo de ajuda da mãe. Postou lá no Instagram dela e eu falei, parabéns para Carla Maria. Carla Maria tem quantos anos, Keila? Conta aí. 3 anos, eu não sei, Carla Maria sabe. Ô, gente, talvez a Carla Maria seja a menininha, a moça, a mulher que vai trazer a melhor comida da sua cidade. Ah, mas a minha comida é só para casa. Quem disse, meu Deus? Amplia esse negócio. Ah, mas eu faço comidinha trivial. Que trivial, gente? Alimente o seu vizinho. Compartilhe aquele frango caipira, que delícia que você fez. Faz pular para fora desse lugar improvável que você carrega. A lição de hoje é que o favor em tempos de crise depende de você, da sua postura. Porque o favor, ele já está sendo derramado. Deus não saiu do lugar, ele continua no lugar, ele continua. Eu coloquei assim, ó, a natureza de Deus é me abençoar, ele vai me fazer prosperar. Essa é a natureza de Deus. E qual é a minha escolha hoje no meio da crise? Eu quero que você me ajude a fechar os olhos nessa oração e você pense aí, qual é o seu lugar de crise? Está claro para você? Talvez você fale assim, pastora, não estou em tempo de crise, não, está tudo bem. Ótimo. Porque também no lugar bom e na abundância de José, ele continuou manifestando quem Deus era. Então, eu quero te convidar a olhar para a tua crise, para o teu cárcere, para a sua dor, e encontrar o lugar para você derramar o melhor que você tem. É o seu sorriso, que está guardado aí no meio das lágrimas? Limpa esse rosto e dê o seu melhor sorriso. É a organização desse ambiente? Organize. É levar uma florzinha para o seu ambiente de trabalho para trazer uma manifestação de cores e de presença? Faça isso. É dar um presente para o seu chefe tóxico? Faça isso. É olhar para essa escassez e dizer, não vou mais reclamar. Meu propósito de 40 dias vai ser também, além de profetizar para o Brasil, que o Brasil é uma pessoa, é uma personalidade, agora eu vou profetizar, é para mim. Nunca mais eu vou ficar narrando a minha situação, a minha escassez para ninguém. A única pessoa que vai conhecer é o Senhor. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa poética aqui. Eu tenho a impressão que José, ao olhar para a vida dele, ele tinha esses momentos de lágrimas, ele tinha esses momentos de tristeza, mas isso não veio à tona, tanto quanto a tudo que ele fez, que foi a manifestação do Deus de bondade e de amor. Amém? Você tem clareza, bonita, do que você está vivendo nesse dia 5 de agosto? O mês de agosto começou agora. Nós estamos aí de olho nos acontecimentos do Brasil. Não só do Brasil, do mundo. A gente está de olho na economia, a gente está de olho no nosso trabalho, a gente está de olho, a gente está olhando. O que Deus está fazendo? A gente olhar uma situação de taxação em todos os países, olhar quais os produtos que vão ser taxados. Você está acompanhando isso? Quero te convidar. Aí você fala assim, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O Senhor está querendo falar o quê nesse mundo?
não é sobre o presidente dos Estados Unidos, não é sobre o presidente do Brasil, não é sobre o presidente de lugar nenhum, é sobre o Senhor. O que o Senhor está manifestando? O que eu tenho que ver? É exatamente nesse lugar que o favor reside. Feche os seus olhos. Senhor, obrigada por essa manhã, vendo a história de um homem que o Senhor conseguiu depositar absolutamente toda a tua confiança. Senhor, o meu coração ficou tão constrangido ontem, quando eu fiquei me colocando no lugar dele, fiquei pensando, se meus irmãos, Senhor, meus 3 irmãos, me ofendessem a ponto de fazer um complô contra mim, como que eu ficaria, Senhor? O que eu faria? Eu iria desistir, eu iria permanecer, o que tomaria conta do meu coração? Senhor, também fiquei pensando, o que eu faria se eu estivesse ali sendo acusada injustamente? Se eu pudesse fazer tudo certo? Senhor, às vezes eu olho para minhas circunstâncias e penso, poxa, Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor pediu e mesmo assim estou aqui nesse lugar. Quantas mulheres nessa manhã falam assim, Senhor, eu te sirvo, eu te entrego os dízimos e ofertas, as minhas primícias, eu estou nessa devocional nos primeiros momentos do dia, mas parece que o teu favor não se manifesta. Senhor, às vezes a gente, olhando o que faz as coisas tão certinhas, mas mesmo assim a acusação vem. E eu acho que a acusação vem para manifestar que o Senhor é muito maior do que toda e qualquer emoção que eu sinta. E, ó Deus, muitas vezes eu vou estar no meio do cárcere, lá dentro da prisão, e parece que o ambiente externo não favorece eu trazer beleza, eu trazer a presença, eu trazer a cor, eu trazer a música. Quantas vezes a gente está num ambiente que a gente pode só cantarolar dentro da mente, às vezes falar em línguas dentro da cabeça, porque não dá para falar do lado de fora e as coisas se organizam dentro de nós, a ponto da gente ter coragem de organizar o que está do lado de fora. Eu não sei, Senhor, o que é estar presa, mas eu já, ao visitar ali o cárcere de mulheres, eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho a possibilidade de, se tiver vontade de comer um chocolate, eu vou e compro, e essas mulheres não. Elas estão aqui presas por erros ou por situações que cometeram. Esse homem foi preso porque decidiu fazer o que era correto. E mesmo assim, ele não desistiu. Obrigada por essa manhã nos constrangendo com um homem que decidiu a todo custo, a todo e qualquer ambiente, continuar te amando e não desistindo de ser correto, de manifestar o teu favor. É claro que o teu favor não abandonou esse homem, Deus. O Senhor tinha espaço para derramar sobre ele as providências, o brilho do destaque. Às vezes o Senhor quer colocar em nós o brilho do destaque, mas não tem lugar. A gente está muito ocupada com a dor, muito ocupada com a narrativa da escassez, muito ocupada com a traição, muito ocupada com a separação, muito ocupada com o ex que vai estar com outra pessoa, muito ocupada com o que vai acontecer, nem aconteceu ainda. Ó Deus, nessa manhã nós abrimos espaço no nosso coração, na nossa vida, no nosso pensamento, no nosso rosto, para o Senhor derramar toda a purpurina do céu para a gente brilhar por onde a gente passar nesse dia. Obrigada. O Senhor não muda, a gente muda. Tem dia que a gente quer, tem dia que a gente não quer. Tem dia que a gente está nessa devocional, tem dia que a gente não está. Tem dia que o nosso coração se constrange, tem dia que o nosso coração não sente nada. Tem dia que a gente faz jejum e tem dia que a gente não dá conta de fazer. Tem dia que a gente quer louvar, adorar o teu nome com canções, a gente passa o dia inteiro cantando, mas tem dia que a gente não suporta ouvir um acorde. Mas mesmo assim, o Senhor continua no mesmo lugar, de entregar a cada uma de nós o teu favor. Obrigada, porque o Senhor, na sua natureza imutável, constrange nosso coração nessa manhã, dizendo que o Senhor sempre, desde que estávamos no ventre, o teu favor era sobre nós. Queremos reconhecer isso, Senhor, e te pedir perdão pelos mimizeiras que a gente fala. Nos perdoa, Senhor. Nessa manhã nós queremos ter os olhos abertos para ver a tua mão de favor em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita?
O favor já está dentro da crise. É só você encontrar. O favor está no processo, mesmo que doa. É só você encontrar. É uma opção. Deus abençoe o seu dia. Eu vou correr lá para o meu Instagram. Eu espero você lá, porque a gente vai abençoar o nosso Brasil. A bandeira já está aqui. Hoje é o Salmo 63. Beijo. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde. Gente, Salmo 63. Maravilhoso. Vem comigo daqui a pouco. Tira a foto e corre para lá. Beijo. Te amo. Tchau, Eneida. Tchau, povo.